Claudio Miro, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse a respeito das escolhas para hoje, porque foi um time bem parecido com o que vinha atuando com o próprio Odair Hellmann, né? Você fez uma mudança com relação ao jogo de quarta-feira, porque essa opção da manutenção praticamente de toda a equipe? A escolha foi, né, de manter praticamente quase toda a equipe, né? Teve só a troca, o Gabriel para a direita e a entrada do Pires pelo lado esquerdo e saindo o João. Então foi para não desfigurar também, né, o que a gente já vinha, a equipe vinha jogando já alguns jogos, então pouco tempo também para a gente treinar alguma coisa e fazer muitas mudanças, né? Então esse foi o motivo de manter a equipe que vinha já jogando com mais entrosamento ainda. Claudio Miro, aqui, boa noite, Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Felipe. Você acompanhou o trabalho do Odair desde o início, né? Dentro do Santos hoje, você é o cara que mais conhece o elenco do Santos, né? Comparado ao Falcão, ao Paulo Turra, que acabou de chegar e tudo mais. Você é o cara que mais sabe as qualidades e os defeitos desse time. Queria saber se você está participando, se já existe um planejamento para contratações na janela de transferência, se você participa desse planejamento devido ao seu conhecimento do elenco do Santos. Obrigado. Então, a gente participa de tudo. A gente faz parte da comissão fixa, mas, né, as comissões que vieram, né, passadas e agora com o Odair, né, a gente sempre participou de tudo, né? Então, sobre a questão de contratações, né, a gente vem acompanhando também, né, algumas coisas, alguns atletas que interessam, mas aí a gente deixa agora por essa parte de contratação aí a cargo do Falcão, do novo treinador que está chegando, né, para resolver essa situação. Claudio Miro, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 013 FM. O Paulo Turra chegou ontem, né, pela manhã, conheceu a estrutura, provavelmente contato com vocês também, que já trabalham aí no clube há algum tempo, o elenco. Deu tempo do Paulo Turra participar de alguma forma da atividade de ontem? O que hoje você tomou de decisão ou decisões aqui na Vila, teve algum tipo de auxílio, não vou usar a palavra interferência, mas algum auxílio, algum pedido do Paulo Turra ou não? Foi tudo você que comandou e o Turra só amanhã oficialmente é que passa a comandar o Santos? Boa noite. Então, a gente conversou, né? Conversamos bastante, ele deixou a gente bem à vontade, né, para a gente decidir quem e da forma que ia jogar, né? Então foi toda as decisões que a gente fez e as trocas foi tudo, né, minha decisão de fazer as trocas também. Ele deixou bem à vontade, confiando, né, no trabalho da gente. Então não teve ainda, né, apesar de a gente conversar e o pouco tempo também que teve, que a gente conversou, né, no sábado quando ele chegou, depois já teve o treino e ele me deixou bem à vontade para fazer as escolhas e da forma que tinha que jogar. Claudio Miro, boa noite. À tua esquerda, por gentileza. Ademir Quintino, da Rádio Energia. Boa noite, Ademir. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Devido às proporções, né? Já que você foi zagueiro aqui do Santos mesmo e volante, campeão da Conmebol em 98, você lembra do Santos ter perdido 3 jogos seguidos aqui na Vila no teu tempo? Eu confesso para você que comecei como repórter nessa época e não me recordo. Mas uma pergunta também sobre o jogo. O Santos tomou os 3 gols em jogadas originárias pelo lado direito da defesa. Ali foi problema de marcação individual, de cobertura, de um volante como você era, de cair ali e fazer um trabalho, um jogo sujo ali, de repente matar a jogada. E em algum momento você até pensou em colocar mais um jogador só para aquele setor, ou isso não passou pela tua cabeça? Obrigado. Primeiro, responder, né? Eu não lembro também na época que eu fui atleta aqui, esse período de ter uma sequência de derrotas como a gente teve agora, né? E respondendo a respeito a gente pediu, né? Pediu que saísse de trás, encurtasse, né, a marcação em cima dos atletas do adversário do Flamengo, para não acontecer esse tipo de jogada. Isso foi falado,
A gente conversou bastante sobre isso, que é uma equipe com muita qualidade, tecnicamente muito boa, a gente tem que respeitar. E a gente tentou de todas as formas, né, fazer com que a gente também conseguisse ficar, apesar que a posse de bola foi mais do Flamengo, mas a gente de todas as maneiras tentou eliminar alguns pontos dele, mas a gente acabava demorando um pouco para encurtar a jogada, não deixar com que eles fizessem a jogada e essa bola fosse alçada na área. Então, a gente tentou, mas não foi possível, em algumas das vezes, eliminar esse ponto forte que eles têm muito. Claudio, aqui na sua frente, boa noite. Você já estava aqui no Santos desde o ano passado e acompanhou a formação desse time, né, com alguns jogadores que já estavam aqui, todo o trabalho do Odair, como os colegas já falaram. E me parece que o time tem sentido um pouco a fase do Santos assim e tem muita dificuldade para criar jogada, para acertar, para evitar erros bobos. Assim, acho que o Santos erra muito, talvez você tenha essa impressão também. Eu queria saber como que você tem sentido os jogadores no dia a dia, assim, se tem um temor pela situação do time, de repente uma luta contra o rebaixamento. O que se fala no dia a dia do Santos? Qual que é a briga do Santos nesse campeonato? Primeiro que a gente fez a 12ª rodada, né? Então temos 26 partidas, é isso, pela frente, e eu acho que é muito cedo e precipitado se falar da forma que tu fez a pergunta em rebaixamento. Isso de maneira alguma não se cogita e não se fala aqui dentro do clube. E a gente, respondi agora para um colega, a gente tenta e tem feito, né, treinar, motivar os atletas, né, dar uma segurança que eles possam, a cada jogo, entrar focado, determinado em fazer aquilo que a gente trabalha durante a semana. Então, às vezes, as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E aí os resultados não aparecem. Boa noite, Claudio Miro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o elenco sentiu os protestos depois do jogo contra o Corinthians. Foi um pouco mais forte do que aconteceu recentemente. Então, eu queria que você falasse sobre isso, por favor. E, se me permite, também sobre o Natan. Mais um jogo que ele não é relacionado. Foi titular em Curitiba, depois voltou, não foi mais titular. Hoje não foi nem relacionado, assim como aconteceu contra o Corinthians. O que está acontecendo com o Natan? Obrigado. Os protestos, isso faz parte, né? Isso não é de agora. Há muito tempo, a cobrança, ainda mais vestindo a camisa do Santos, os atletas sabem quando são contratados, quando chegam aqui no Santos, né, a cobrança que é. Então, isso já vem de épocas e não é diferente agora com eles aqui. Então, isso aí vai ser sempre, vai ter a cobrança. Ainda mais o jogador de alto nível, jogar numa equipe que como o Santos, né? Então, sabe da responsabilidade e da cobrança que vai ter. E sobre o Natan, né, a gente achou melhor, né, por ele não estar... Ele ficou de fora outro jogo, né, eu fiz a mudança de colocar o Gabriel pelo lado direito, que vem bem, vem jogando tanto na esquerda como na direita, né, ter tirado o João, e foi por opção, né? Foi por opção, né, de deixar ele de fora e não trazer ele para esse jogo. Boa noite, Claudio Miro, Rafael do Jornal Lance. Embora você tenha falado que não se cogite falar em rebaixamento dentro do clube, o Santos já vem de 10 jogos sem vitórias. E o que eu queria saber de você é o que a nova comissão técnica precisa fazer para que o clube reencontre aquele caminho de vitórias. E gostaria também de uma análise sobre o desempenho do Santos sem a torcida aqui na Vila Belmiro. Obrigado. 10 rodadas, né, sem vitória, foi o que tu falou. Mas a gente tenta de todas as maneiras, né, sempre passar para os atletas, os próprios atletas ter essa segurança, certeza que mesmo não conseguindo os resultados, esses últimos resultados que a gente não conseguiu, de seguir lutando, seguir em busca do resultado, né, que uma hora vai aparecer.
É lógico que a gente também não pode no próximo, não. Vai ter um momento que, né, as cobranças estão sendo feitas, né, e então cabe a nós, comissão técnica, agora com a comissão técnica nova, né, a gente só tem que trabalhar, a gente tem que baixar a cabeça, né, saber que a gente precisa melhorar e a gente vai trabalhar. E a segunda... assim, a torcida ela é importante, né? Eu acho que todo atleta, nós mesmos da comissão, a gente sempre, tu jogar na tua casa, tu jogar sem torcida, isso é estranho. Então, a gente gostaria que a torcida tivesse presente, mas infelizmente pelo que aconteceu, né, a gente não pode contar com eles, com o apoio do torcedor. Sei que eles estão chateados por os resultados não terem aparecido, mas a gente sabe que pode contar com eles e a gente vai em busca dos resultados aí para melhorar o desempenho e as vitórias aparecerem no campeonato. Última pergunta. Boa noite, Claudio Miro. Quinta-feira o Santos encara o Blooming pela Sul-Americana, já está eliminado, assim como os bolivianos. E o Santos tem, se não ocorreu nenhuma mudança depois, pelo menos na lista original, 44 jogadores inscritos. O Santos também é bastante criticado por ter dado folgas, por exemplo, semana passada, sem juízo de valor, criticado pela torcida e por comentaristas. Qual o planejamento para quinta? É escalar o time titular ou aproveitar para treinar com os titulares e deixar jogadores que não foram tão aproveitados? Sei lá, exemplos como Balão, Kevin, são jogadores que estão inscritos na Sul-Americana, atuar nessa partida já eliminados e aproveitar dia de treinos. Isso pode acontecer? Pode acontecer né, na verdade, o que vai acontecer? A comissão nova, o Paulo Turra, amanhã se apresenta, né, a gente vai conversar, né, falar também a respeito desse jogo da quinta-feira aí, então a gente vai deixar a cargo dele, né, para resolver da que forma e qual é a equipe que ele vai colocar em campo para disputar esse jogo. Qual